Julie, Oi. eu tô querendo saber aqui, ó. Você tem medo de tempestade? Medo de chuva forte, de trovão, de relâmpago, de vento? Bem, medo não, né? Mas eu confesso que eu tenho alguns cuidados. Tem chuva que é perigosa, não é mesmo, pequenininho? Concordo com você, Júlio. Tem chuva que sai carregando os carros, as árvores, derruba até mesmo as casas. Nesse caso, acho que até você tem medo, né, Zoe? Medo? Não tenho medo, não. Mas temos que tomar muito cuidado mesmo, Mas espera viu? um pouquinho. Por que vocês estão falando de tempestade, de chuva, de medo? Não tô entendendo. Gente, vamos curtir uma canção, hein? Uma canção super divertida. Na volta eu explico tudo. Cheguei falando de tempestade, né, amiguinho? Mas não se perde, não. A gente já tá voltando, viu? A senhorita pode continuar aquele papo de tempestade. Claro, Botes. É o seguinte, ó. Queria compartilhar com a criançada de casa uma história, a história da grande tempestade. A história bíblica, sabe? Já sei! É a história da Arca de Noé. Não é a história do dilúvio? Isso mesmo! Acertou! Em cheio! Ah, Zoe, você vem com esse papo aí de tempestade? Medo, chuva. Eu também conheço a história de Noé. A história do dilúvio. Ei, turminha, aqui, ó. Pensei uma coisa, ó. Antes de contarmos como foi essa grande tempestade chamada de dilúvio, vamos aprender mais um pouco sobre o reino animal, hein? Afinal de contas, a história de Noé tem tudo a ver com os bichos, não é? Eu comecei o programa falando de tempestade e de medo. Isso porque eu queria lembrar com vocês a história de Noé e do dilúvio. Então vamos falar sobre essa história tão linda que a Bíblia nos conta, não é? A Bíblia fala que Noé era um homem justo e bom e que ele sempre andava com Deus. Isso significa o quê? Que Noé era obediente a Deus, bonecos. Noé teve 3 filhos. Eles se chamavam Sem, Cão e Jafé. Deus olhou para o mundo e viu que a terra estava cheia de pessoas ruins. Ele viu que o pecado havia tomado conta do coração das pessoas. Elas não queriam mais saber das coisas certas. Então, o Criador do universo resolveu destruir tudo. Todas as pessoas, animais, casas, coisas. Ele pensou em acabar com a violência e a maldade que havia naquele mundo daquela época. Julie, mas antes de destruir tudo, Deus tomou a seguinte decisão. Qual foi? Ele resolveu fazer uma aliança com Noé. Uma aliança. Uma aliança? Isso. Que lindo! É aquela que foi representada por um arco-íris, hein? Não é mesmo, Zoe? Isso mesmo, Joy. E já voltamos a explicar o que o arco-íris tem a ver com tudo isso, viu? A gente está aprendendo hoje sobre a história de Noé. Ele era um homem obediente a Deus. Mas a terra estava cheia de pecado e Deus resolveu destruir tudo e todos para acabar com a violência. Deus falou assim com Noé: construa uma arca, pegue a sua mulher, seus filhos e toda a sua família. Pegue um casal de cada animal que tem na terra e entre para a arca. Ele ia mandar uma terrível chuva sobre a terra e todas as pessoas iam morrer. Só Noé, sua família, ficaram vivos. Sabe uma coisa curiosa que a gente aprende na história de Noé? É que até aquela época não existia chuva. O povo nem sabia o que era isso. Subia um vapor da terra que molhava, né, as plantas, as flores. Já imaginou o pânico de todo mundo? Deus deu todas as orientações a Noé. Disse que era para ir lá pegar alimento suficiente, colocar dentro da arca, cuidar dos animais, pegar 2 de cada espécie, todas as instruções. E Noé obedeceu tudinho que Deus disse. Noé ficou muito tempo construindo a arca. Ela tinha que ser grandonona, né? Para caber tudo lá dentro, todo mundo. E quanto tempo será que essa chuva durou, hein? Como será que isso tudo aconteceu? Será que Noé saiu vivo dessa história, criança? E hoje nós estamos aprendendo a história de Noé. Vem comigo, ó. Ele obedeceu a Deus. Noé era fiel e obediente. Fez uma linda arca, grandonona, como disse a Zoe, né? Para ele e
toda a família e todos os animais. Continua a história aí, Boris. Noé entrou para a arca com sua família e os animais antes que a tempestade começasse. Depois que Noé fechou as portas, começou a chover muito forte. Relâmpagos, trovões, muito vento. A terra toda ficou alagada e a arca começou a flutuar. Tudinho ficou destruído, sabia? Os animais morreram, as casas foram destruídas, pessoas morreram. Só Noé e sua família, e os animaizinhos também, ficaram dentro da arca, conseguiram sobreviver. Esta chuva durou 40 dias e 40 noites. Esta grande chuva foi chamada de dilúvio. Será que Noé ficaria para sempre dentro da arca, hein, pequenininho? O que você acha? Já imaginou viver dentro de uma arca para sempre? Ai, acho que eu não ia gostar, não. Noé e sua família estavam na arca. Chovia muito. Imagine 40 dias e noites de chuva direto, tudo alagado, a cidade toda destruída. Deus se lembrou de Noé e pensou na aliança que fez com ele. Lembra do arco-íris que falamos no início do programa? Então, Deus enviou um vento sobre a terra e a chuva começou a parar. As águas começaram a baixar. Depois de alguns dias, Noé podia abrir a janelinha da arca. Ele abriu, olhou e começou a fazer testes para saber se a terra estava secando. Sabe o que ele fez, pequenininho? Eu vou te contar, mas antes, nos nossos efeitos especiais aqui, a nossa ursinha Zoe vai dizer como é que era o vento que Deus mandou. Como é que foi? Foi tão forte que ele foi mais ou menos assim, ó. Sabe o que Noé fez, pequenininho? Soltou um corvo. Se o corvo voasse e voltasse para a arca, sinal negativo. Ele não encontrou lugar para pousar. Se o pássaro não voltasse, sinal positivo. Ele encontrou um lugar seco para pousar e a terra estaria seca. Mas será que eles vão conseguir sair da arca? A terra secou sim. Noé e sua família saíram da arca. Os animais também, 2 de cada espécie. Noé adorou a Deus. Ele fez um altar para louvá-lo. E Deus fez uma aliança com Noé, sabia? Aquela que estamos contando desde o início da história. Ele disse que nunca mais ia destruir a terra com a chuva e garantiu que nunca mais ia acontecer outro dilúvio. E o arco-íris foi o sinal. Deus usou para essa aliança. Toda vez que aparecesse o arco, no meio das nuvens, ele ia se lembrar do acordo que fez com Noé. Isso mesmo, o arco-íris era o sinal da aliança de Deus com Noé. Na verdade, foi uma aliança entre Deus e todos os homens, entre Deus e todos os animais. Nunca mais a terra vai ser toda destruída por um dilúvio. Deus abençoou a família de Noé e disse que todos vocês tenham filhos e que a família de vocês seja grande e bonita. Ele também quer abençoar a sua família, pequenininho. Ele fez a sua família para ser feliz. Ele fez a sua família para experimentar da bondade do amor dele. Pois é.